Olá você, bem-vindo ao EscolhaCast. Esse é o seu podcast que te ajuda a fazer as melhores escolhas da sua vida, ou tenta pelo menos, né? Eu sou a Malu Martins. E eu, Cila Silva, e você? O que escolheu já? Fez boas escolhas essa semana? Conta pra gente já aqui na nossa transmissão. E mais, já agradecendo os nossos parceiros, Doce Trio e Uniaraxá pelo espaço. Já corre, segue no Instagram, Doces Trios, que é uma delícia. E tá aqui hoje na nossa mesa, né, Malu? Sim, hoje sim. Deixando, hoje tá difícil escolher, viu? Tá tem complicado. uva e tem doce. Qual que você escolheria Muito bom, aí nesse então, caso? assim, como a gente tá aqui, assim, eu vou ter que escolher a uva, né? Porque, né? Pra não me comprometer. Eu já vou ser um pouco mais ousada, vamos comprometer. Escolheria o doce aqui, viu? Doce Trio, um abraço. Você guarda um pra mim pra depois. Pode tá? deixar. Certinho. E hoje nós vamos falar sobre, diversos assuntos a gente vai contar, vamos primeiro falar um pouquinho dela, né? É especialista em psicologia social, é professora, palestrante, tem apenas 29 anos, gente. E formou em 2018. Uau! Tudo isso a gente já conversou aqui nos bastidores. Olha, muita coisa boa, hein, gente? Aguarde. Aliás, Ciro, o pessoal de casa já fez uma excelente escolha, né? Tá aqui conosco, então, né? Excelente escolha. E sim, esse podcast tem muito a te agregar, viu? E agora a gente apresenta ela, né? Quem que será a nossa convidada especial de hoje? Sim. Com vocês, Drica Prates. Seja bem-vinda, Drica. Obrigada. Ai, muito bom estar aqui com vocês. Então, olá para vocês que estão nos ouvindo. Parabéns pela escolha de estar aqui. Sim, é verdade. Ô, Drica, e a gente já começa falando, a gente vê que você tem levado uma pegada bem cômica nas suas redes sociais, e isso tem chamado muita atenção. Porque, querendo ou não, quem vai para a rede social quer ver um conteúdo mais leve, mas a gente vê que tem conteúdo. Não basta ser só engraçado, tem que ter conteúdo. E você consegue fazer isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você deu toda uma repaginada ali nas suas redes sociais, não é isso? Sim, eu mudei bastante coisa recentemente. A gente vem de um processo em que muitas pessoas precisam falar de saúde mental, muitas pessoas estão adoecidas e essas pessoas encontram alívio nos vídeos cômicos, encontram alívio na fuga da realidade mesmo. Elas, quando chegam ali para sentar um pouquinho, assistir umas comédiazinhas, uns videozinhos de casal, uns videozinhos de gatinho, naquele momento tem um pouco de alívio. E eu falei, cara, como é que eu vou alcançar essas pessoas? Eu não quero alcançar essas que já estão seguindo os psicólogos e vendo informação. Eu quero alcançar essa galera que não chegou ainda no psicólogo, porque ela tá tão fragilizada que ela não consegue nem buscar. Ela tá tão desanimada que tudo que ela consegue fazer é realmente assistir um pouco de humor. E eu pensei, vou adicionar humor, vou começar a fazer vídeos bem-humorados e chamar essa galera pro autocuidado, pro cuidado da sua saúde, da sua emoção. Outra coisa que eu adicionei nas minhas redes sociais também foi a discussão acerca de religiosidade. É um assunto muito presente na minha vida, eu sou cristã, a escolha da minha profissão passa pelo meu cristianismo, porque eu escolhi psicologia como uma ferramenta de estender a mão para as pessoas que estão em sofrimento e ajudá-las a sair de lá. Adicionei um pouco mais desse conteúdo também para chamar o pessoal que acredita e que tem dificuldade de conciliar saúde, ciência com fé. Ai, nossa, que sacada, né? Muito bom. Porque eu falo assim, realmente, Drica, quando a gente vai falar de algum assunto mais sério, primeiro, as pessoas acham que tem que ser assim, uma postura já mais, né, formal. Sim. Às vezes até um semblante mais carregado, né? Sim. E assim, como eu te falei, né, eu te conheço um pouco pelo Instagram, por seus vídeos lá, e a gente vê assim que realmente não, dá pra ser uma coisa mais leve, né? Mais descontraída. Gente como a gente. Isso. Você olha pra Drica e ela não quer ser melhor, mais bem preparada. Ela só tá mostrando o dia a dia e como que é possível nesse dia a dia ser mais feliz, ser mais leve, ser mais divertido. Essa é a intenção mesmo, assim. Exato. De não passar eu não quero ser a especialista, eu quero ser amiga, eu quero que vocês se identifiquem comigo e que a gente caminhe juntos. Então, pra gente se identificar,
A gente quer que você conte um pouquinho da sua história. Quem que é a Drica? Só para as pessoas que estão nos assistindo te conhecer um pouquinho. Você é de Araxá? Conta um pouquinho só assim, até chegar na psicologia da sua história. Tá, um resuminho. Isso. A Drica é uma menina brincalhona e sonhadora. Essa é a Drica. Eu fui criada pela minha avó na primeira infância, então ela é mimada também. E como eu já disse, a minha história passa pela religião, porque desde muito pequena eu aprendi que eu era amada por Jesus e que eu era especial. Só que eu não era especial melhor do que os outros. Eu era especial junto com todos os outros. Né? É um paradoxo. E isso foi criando em mim essa relação afetuosa com o mundo. Quando as pessoas me perguntam por que eu escolhi psicologia, a resposta sempre foi porque eu gosto de seres humanos. Seres humanos me encantam. Me encantam ver tudo que o humano é capaz de fazer para conseguir sobreviver à vida. Porque eu não nego a realidade de que o mundo é caótico. Eu não tento passar para os meus pacientes, não, o mundo é lindo, é mágico. Tem magia no mundo? Tem. Mas tem caos também. Sim. Como é que a gente vai encontrar a magia no meio desse caos? É muito mais sobre isso. Então, eu sempre fui essa criança brincalhona, que gosta de seres humanos, que gosta de conversar, que gosta de interagir, que fazia peças de teatro com os meus irmãos para apresentar para a família. E, na adolescência, essa garota, no ensino médio, que era amiga, que acolhia os outros adolescentes. E isso foi cada vez se transformando mais em profissão. Então, a psicologia, para mim, é uma vocação. A faculdade só me deu as ferramentas científicas necessárias para eu exercer isso que já era muito meu, que já fazia parte do meu estilo de vida. Fiz faculdade, então, para isso. Comecei na Bahia, no colégio interno, depois fui para São Paulo, me formei em São Paulo em 2018, como você falou. Fiquei lá um tempo e vim para Araxá na época da pandemia, porque eu já não atendia mais presencial, então eu já estava com flexibilidade, para ficar mais perto da minha mãe, que foi uma pessoa com quem eu vivi pouco tempo, já que a minha avó me criou um tempo e eu saí cedo de casa para estudar. Aí, tá vendo? Esse é o resumo. Mais uma avó, né, na história, tá vendo? Mais uma avó, né? A gente só temos algo em comum, tá vendo? Especiais aqui. Ô, Drica, mas assim, só... Você disse que estudou em São Paulo. Sim. Mas você nasceu em São Paulo? E você falou que sua mãe é de Araxá, só... Minha mãe... Ih, minha filha, eu já resumi essa história porque... Porque, você cara, Bahia, eu sou também? Não, eu sou... Eu sou da nômade. galera. Eu sou uma nômade. Aí, eu sou uma nômade. Tá vendo? Eu nasci em Rio Pardo de Minas. Fica no norte de Minas. É mineira. Isso. Por isso que a gente... Mas fica aí no cantinho. Não, eu sou a melhor. Eu sou a melhor das melhores. Por quê? Eu sou uma junção de Minas com Bahia, cara. É o que tem de música pra ela, ó. Eu sou o que tem de melhor nesse Brasil. Cacá, como é que é a música e como é que é o nome da música, Minas com Bahia? Tem uma coisa assim. Tu lembrou, eu coloco. Sim, porque o norte de Minas pega muito dessa cultura baiana. Até no sotaque, na comida, na personalidade. Então eu fiquei ali. Só que depois eu vim para Perdizes. Você morou onde em Bahia? Desculpa. No norte de Minas, que é perto. Então ali mais ao sul da Bahia. Isso, é bem influenciado pela Bahia, a cultura de lá. De lá, eu fui para Perdizes, que é aqui pertinho. Sim. Aí de Perdizes já morei em Sacramento, já morei... Aí a gente tem uma longa história, até chegar ao ponto que eu fui para Bahia estudar em um colégio interno. Fui para lá porque eu queria estudar nesse colégio interno específico. Foi excelente, tive a experiência aí. Você que queria? Eu que queria. E você tinha que idade? Eu tinha, quando eu decidi, eu tinha 15 anos. Nossa, quando eu fui, eu tinha Bahia 17. Quando eu fui, eu tinha 17. Então, aos 15 anos, eu já comecei a trabalhar para juntar dinheiro, porque é um colégio particular. E a gente não tinha condições de fazer. Sei. Então, eu estudava e trabalhava numa lan house na época. Nossa, eu sou dessa época das lan house. Mas você não tem idade pra lan house.
Eu tenho. Trabalhei na Lan House, eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar na Lan House, eu tinha 13, na verdade. Então, Será que ainda existe Lan House? Acho que não. não, existe computadores, não existe um lugar que é Lan House, mas existem locais que tem computadores, como aeroporto, por exemplo, que você precisa usar a internet, às vezes você tá sem e tal. Mas é bem pouco, né? Eu acho que é menos hoje, né? E durante as férias eu ia trabalhar vendendo livros de porta em porta para juntar dinheiro para ir para esse colégio interno. E aí eu fui para Bahia, estudei 2 anos lá, muito perrengue também. Precisei trancar porque o dinheiro não deu para eu pagar o restante e tal. Até que depois eu fiz o FIES e vim para São Paulo. Quando eu era adolescente, eu queria ter essa experiência RBD. Colégio interno. Nunca, né? Então, era esse meu sonho. Por isso que eu queria ficar num colégio interno. Amigos, dormitório, refeitório, tudo aquilo. Foi incrível. Só que aos 19 anos ali, que foi quando eu já estava no meio da faculdade, falei, não, agora já deu. Foi ótimo, mas deixa eu buscar outra coisa. Deixa eu buscar um pouco mais de estratégia, networking. Eu quero estar num lugar que é o centro, que é o caso de São Paulo. Sim. Eu quero conhecer pessoas influentes para que eu me torne influente. Eu comecei a raciocinar... Já tinha visão. Exatamente, estrategicamente. Então, eu transferi o curso para São Paulo por uma questão estratégica profissional. Deu muito certo. E olha que engraçado, gente. Eu conto isso para os meus alunos acham o máximo. Porque, como eu sou de família pobre, eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar em ensino superior. E agora tem mais um que formou ano passado, então somos 2 da família inteira. Legal. Eu não tinha no meu ciclo pessoas que me tirassem desse ciclo, do ciclo da pobreza, das mesmas profissões, porque existem até estudos que demonstram que o que mais influencia uma pessoa a fazer mobilidade social, ou seja, sair de uma classe para outra classe financeiramente, é o QI. São as amizades. Muito mais do que o talento e a habilidade é se você conhece gente da classe que você gostaria de estar. E eu não conhecia ninguém. Então, eu fui para São Paulo. Como eu sou evangélica, eu ia para as igrejas de bairros nobres, fazer amizade com pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Porque eu já tinha decidido na minha cabeça, quando eu me formar, eu quero cobrar caro. Eu quero ser reconhecida como uma boa psicóloga e quero cobrar caro. Eu não quero a vida toda ficar passando dificuldade. Já na faculdade eu ia para essas igrejas fazer já amizades fora do meu ciclo, o ciclo da pobreza ali. E foi lá em São Paulo que eu conheci uma apresentadora de TV em uma dessas igrejas. Olha. Foi quando eu dei a minha primeira entrevista. E desde então, estamos aí. Então, aí eu fico curiosa, porque assim, como você falou, você foi ali de família pobre, como você disse, né? E não tinha ninguém assim para você olhar e falar, não, vou seguir esse tio, sei lá, vou seguir, né? De onde você acha que veio essas luzes aí, essa visão estratégica de você pensar isso, falar, não, se eu fizer isso, se eu for para aqui, se eu for para ali, de onde você foi tirando isso? Eu não vejo outra explicação. Eu acho que eu fui. Não sei. Eu acho que eu sou chamada para essa missão. Eu acredito muito no chamado de Deus. Eu acho que outras pessoas, eu acho que todo mundo é chamado, mas nem todo mundo ouve. Nem todo mundo está atento. Ou não quer ouvir também, né? E às vezes não acredita. Tem aparato para acreditar. Ou também. não tem também um background, um suporte. Como eu fui criada pela minha avó, e a minha avó era católica. E era uma católica praticante. E as missas, ia todo evento, novenas, todas essas coisas. E me levava junto. Eu tive uma criação mental nos meus primeiros 6 anos de que existia um Deus. E de que o mundo era cheio de possibilidades. Existia muito mais no mundo além daquela minha bolinha. Porque se existe um céu, existe um Deus que pode tudo, existe mais. Isso, né? Exatamente, ele não fez só isso. Ele não fez só essa roça aqui e essas pessoas, né? E essa realidade. Existe mais lá fora. Então, já me despertava. A consciência de que existia um Deus me despertava para existe mais do que essa realidade. Eu posso viver mais do que essa realidade.
Então foi a base principal essa. Que legal. E o mundo... Então, essa crença, já nos primeiros 6 anos, já me fez sempre pensar fora da caixinha. E eu acho que também tem um pouco de genética, talvez. Eu tenho até procurado investigar altas habilidades, superdotação, porque, de fato, eu sou muito fora da curva nesse pensamento. Porque realmente ninguém me ensinou, ninguém me ensinou. Sim. Uhum. Então, eu acredito, eu suspeito, e eu falo dessa suspeita aqui, para que ninguém se sinta também mal. A Drica saiu desse ponto e chegou nesse ponto e olha eu não consigo. Ela tem 29 anos e construiu isso e isso e eu não consegui. Para que a pessoa perceba também que são muitos detalhes que compõem a vida de uma pessoa. É muita coisa, né? Então, todos nós somos privilegiados em algum ponto. Nós tendemos a olhar para aquilo onde nós estamos abaixo. Ah, eu nasci numa família pobre e a Jade Picon nasceu rica. Tá, mas eu não olho para o fato que eu tive a oportunidade de ter uma avó afetuosa nos meus primeiros anos de vida, que me ensinou o que é amor, me ensinou autoestima, me ajudou a desenvolver criatividade, segurança. Eu me sentia segura para brincar, para expressar minhas opiniões. E, às vezes, outras pessoas não tiveram isso, não tiveram um mínimo de afeto, um mínimo de suporte emocional. O básico que é acreditar nelas e na vida, elas não tiveram. Aí acaba isso tendo consequências lá na frente, né, Drica? Talvez não consegue fazer essas escolhas. Por exemplo, não sabe escolher, às vezes, um curso que gosta, vai pela mente do outro. Mas por quê? Porque não tem essa, eu não sei se posso dizer assim, estabilidade emocional que a sua avó te deu como base. Sim. Tem muito isso também, não é? Tem. É tanta coisa, né, pra gente levar em consideração, né? Mas na minha o que impactou, a experiência com Jesus, que a minha avó me proporcionou, me trouxe essa visão. A partir de então, também havia um incentivo para o estudo, que eu me agarrei, porque eu sempre gostei de aprender. Eu sempre fui uma criança curiosa, o mundo sempre me fascinou. Eu acho o mundo fascinante. Eu sempre fui interessada em descobrir como o mundo funciona. Sabe? Por que faz frio? Por que as folhas caem? Por que o mundo é do jeito que é? Onde é que estão as estrelas? Eu sempre fui interessada. Então, a escola me fornecia respostas interessantes. E eu amava a escola. E a ciência te encantava. Exatamente. Então, né? A ciência me encantava profundamente. E minha mãe conta, e eu me lembro também de algumas coisas, que eu estudava e chegava em casa contando tudo que eu aprendi. Eu lembro o dia que eu aprendi o porquê o congelador fica em cima na geladeira e não embaixo. Agora, com a tecnologia, tem embaixo, né? Mas no começo tinha uma razão, né? O ar frio é mais pesado, então quando ele esfria, ele desce, o ar quente sobe. Eu descobri agora. Você descobriu agora? Eu nunca tinha parado pra imaginar isso. Ai, meu Deus. Cara, aquilo pra mim, meu Deus do céu. Então quer dizer que tem um ar que é mais pesado que o outro. Tá na cabeça de uma criança. Exatamente. O mundo é mágico. É isso que eu pensava. Eu pensava, o mundo é mágico. O mundo não é só isso. Olha quanta magia existe no mundo. O processo da água, da chuva, que eu tinha aprendido na igreja, que Deus mandava a chuva. Só que eu aprendi na escola... E muita gente fica, nossa, mas não é assim, é Deus que manda. Eu aprendi na escola que Deus criou um mundo mágico, que não precisa dele ficar mandando chuva, porque ele criou todo um sistema que a água evapora, que depois condensa, que depois desce, e eu fui sempre alimentando isso, criando essa visão do todo. Gente, que legal. Drica, assim, ouvindo você falar, porque assim, o que acontece com muita gente, né? Tem gente que, eu até vi lá na sua bio, tá? Algo assim sobre que religião e ciência conversam perfeitamente, né? Então, assim, porque muita gente, nessa descoberta que você fez aí, começa a duvidar, mas me disseram que era Deus que fazia, ou que Deus que não sei o que. Como assim? Que é uma nuvem? Não é? Na sua cabeça de criança, você chegou em algum momento, assim, a questionar Deus, ou falar assim, espera, vamos ver aqui. Sim, aprendi na escolinha que você Deus... meio que duvidar ou não, isso sempre pra você, sempre teve aquele link, foi Deus que fez assim, ou como foi isso pra você? Na infância, não. Na infância eu via tudo isso, aprendia toda essa questão da ciência e só me encantava mais como Deus era inteligente.
eu pensava, cara, como que Deus consegue inventar um negócio que funciona? Aí você aprende sistema solar e você fica, mãe, gente, a pessoa tem que ser muito inteligente para criar todo um sistema Mas com olha, astros. olha já a simplicidade da criança. Quanto criança é mais simples, gente? E acerta mais, né? Porque, de fato, tem que ser muito inteligente. Tem que ser muito inteligente. muito inteligente, né? Pra fazer um esquema desse todo, né? Que é e depois a gente vai harmônico. complicando, né? Fala, não, mas não foi Deus, não. Vai crescendo, Não vai é ficando alguma bobo. coisa assim? Só que... Fica bobo, a gente fica bobo. É verdade. A gente parece essa magia da infância, né? Eu falo que eu fico olhando minha filha. E eu falo assim, gente, é tão bonito, né? Assim, hoje eu tava nervosa, trânsito, Drica, rapidinho. Olha o TDAH, né? Mas eu tava tão nervosa no trânsito, e aí ela falou assim, e um rapaz buzinou e eu tava certa. Aí eu fiquei brava com o cara e ela falou pra mim assim, mamãe, ele não buzinou pra você, não. Acalma. Ele buzinou pra outra pessoa. Ele buzinou, aí ele não buzinou pra nós. Então você segue, não precisa ficar brava com ele, não, porque ele errou a buzina. E a buzina dele, você viu o barulho? Que legal. Olha, você vê assim, gente, a maturidade de uma criança e um adulto já tava lá esperneando e ficando bravo. E a gente vai perdendo isso ao longo do E você tempo, tava né? certo. Sim. Eu estava certo, E mas ele não achou que ele tava certo? Pois é, ele Brincando. Sim. E ele acha, mas não, mas pelas leis de trânsito, sabe? Entendi. Estava Tranquilo. certo. Mas é bem isso que você falou, né, Drica? A gente Sim. vai perdendo muito espontaneidade, criatividade. Mas aí, então, você questionou só, assim, Eu questionei depois, então? depois. Questionei na época da faculdade. Mas muito mais, não por causa da ciência em si. Entendi. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu acredito em Deus. Porque quanto mais eu vejo os mecanismos que existem, e eu vejo na Bíblia o quanto que ela dá suporte para esses mecanismos, eu vou citar só um como exemplo, que é o mecanismo da fé. A Bíblia fala que se você acredita numa coisa, essa coisa se cumpre. A fé tem um poder muito grande. Você ter fé move montanhas, né? Sim. E você aprende na ciência que existe uma coisinha chamada profecia autorrealizável. Quando você acredita muito numa coisa, não é que essa coisa vem magicamente, mas se você acredita, você se posiciona diante da vida a agir de forma que isso aconteça. Meio que você se programa. Exatamente. Pra efetuar. O seu cérebro é programado para isso. O exemplo que eu mais uso é o exemplo do amor. A mulher que acredita que só existe homem que não presta, ela só vai encontrar homem que não presta. Porque ela programou o cérebro dela. É como se ela tivesse lá, deletou. Homens que prestam não existem. Aí o cérebro fala, beleza. Vou Se mostrar. homens que prestam não existem, por que cargas d'água eu vou gastar minha energia caçando uma coisa que não existe? Mesma coisa, eu saio por aí procurando fada. Se não existe, pra que eu vou procurar? Não vou. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, olha como está em harmonia. Então, quanto mais eu estudo a ciência, mais eu acredito em Deus. As pessoas que acham que as duas coisas não se conversam, ou ela não entende de ciência, ou ela não entende de religião. Se ela entender as duas, elas vão ver que se encaixa. O que me fez duvidar de Deus foi a questão existencialista do sofrimento. E esse ponto pega muita gente. Se existe um Deus tão grande, tão bom, como é que Exatamente. pode tanto sofrimento na humanidade? Há um ponto agora, isso que está acontecendo lá no Oriente, né? Sim. O que tem de gente revoltada. E o que mais me pegou de tudo foi a questão da homossexualidade. Por quê? Eu comecei a estudar mais a fundo na faculdade toda essa questão envolvendo sexualidade. Que até então era aquela história, né? Ser gay é pecado, não pode, pronto, acabou. Só que quando você vai estudar na psicologia o nível de sofrimento para uma pessoa, o que ela tem que abrir mão de ter uma família, cara. Isso pra mim é impensável, porque eu sempre quis casar e eu tinha um amigo da faculdade que era gay e ele era cristão também. E eu acompanhava o sofrimento dele, que era gigantesco. Diante disso, por que a homossexualidade pegou mais pra mim? Porque eu pensava, essa pessoa não escolheu isso. Ninguém escolhe. Sabe, não é justo que ela tenha esse sofrimento. Pegou mais. Porque sofrimentos como, por exemplo, guerras, que também, assim, eu já nem assisto jornal porque eu não sou capaz.
Eu fico mal, assim, semanas, eu fico péssima. Eu entendo, eu sempre entendi que é por causa que o pecado que existe no mundo e pessoas são ruins. Sim. Existe maldade mesmo, maldade no mundo. E Existe de a fato, ganância e uma série exatamente, de coisas, exatamente. E de fato a maldade que existe no mundo pega inocentes e não. Agora a pessoa abrir mão disso, ela só quer ter uma família, ela só quer casar ali. Com outra pessoa. Não é que ela tá querendo, sei lá, não é que ela tá querendo sair, fazer um ato terrorista e matar todas as famílias héteros. Não é isso que ela quer. Ela só quer cuidar da vidinha dela, se apaixonar por outra pessoa. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Também, né? Que é o que a gente quer Todo também. mundo quer isso, Isso né? é muito primário, Quem né? não quer? Isso é muito básico. É uma necessidade básica, é uma necessidade que está ali assim, na fonte da construção de vida. Você se apaixonar, você se casar. E especialmente porque Deus não criou guerra, ok? Mas Deus criou o casamento. E aí existe um grupo de pessoas. Isso para mim, na faculdade, pegou muito. Eu falava assim, eu não consigo acreditar em um Deus que não vai se compadecer disso aqui. De uma necessidade que Ele criou. Ele criou a necessidade. Não é bom que o homem esteja só. Então, eu comecei a duvidar de um Deus que ama nessa fase por causa disso. Eu acho isso tão curioso. Demais. Eu acho isso muito curioso. A gente quer saber como sim, que você saiu dessa aí. Como que você deu, como que você contornou e falou, não, pera. Não é bem assim. E o que me ajudou a contornar isso foi uma aula que eu tive ainda nessa questão de sexualidade. E agora eu vou falar uma coisa tão polêmica. Eu brinco assim com os meus alunos, assim, eu consigo ser atacada e questionada dos dois lados. O lado conservador, você é muito esquerdista, blá, 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 blá. O lado mais liberal, você é conservadora. Porque eu fico tentando mediar, né, as duas coisas. E agora eu vou falar um negócio que eu acho que muita gente vai ficar assim, meio... Mas vou falar mesmo assim, porque podcast é pra isso. Isso mesmo. Aqui, Vamos polemizar. Vou falar mesmo assim. Aqui nós estamos na sala da nossa casa, aqui, ó, a mesa da nossa Sim. casa. Né? Isso é assunto ainda de debate entre eu e meu marido. A gente fica muito tempo debatendo isso. Mas que trouxe paz pra mim, que é a forma com a qual eu acredito. Eu sempre digo, gente, essa é a forma com a qual eu acredito. Você pode ouvir e falar, faz todo sentido, eu acredito também. Você pode ouvir e falar, nada a ver, ok. Desde que a gente se respeite, ok. Mas existe um argumentozinho assim, de que Deus não criou Adão e Ivo, Ada e Eva. Deus criou homem e mulher para ser homem e mulher. Só que também, somado a isso, ele não criou Adão, Eva, Maria, Joaquina. Ele criou um homem e uma mulher, e não um homem e várias mulheres. Desse ponto de vista, poligamia também não é plano de Deus. Mas mesmo poligamia não sendo plano de Deus, nós vemos vários homens de Deus na Bíblia que tiveram várias esposas. É porque é o plano de Deus? É porque Deus aprova? Não. É porque Deus, diante da cultura que já tinha se estabelecido no povo dele, e diante de tudo que ele precisava trabalhar no povo, ele não achou que o assunto mais relevante da época era a poligamia. No raciocínio divino, de tudo que a gente precisa mexer aqui, tem tanta coisa. Né? Tem tanta coisa, idolatria, e o povo, e matança, tem tanta coisa. Vamos ajeitar o mais importante primeiro. Exatamente. Que é o que eu chamaria ali de verdade presente. Cada época tem uma verdade. O ser humano nunca vai conseguir chegar no nível divino. Isso falando da minha crença, né? No nível divino de compreensão e de perfeição, até que Jesus volte e transforme o que é corruptível em incorruptível. Por isso, Deus também é compassivo conosco. Ele vai nos ajudando a fazer as coisas pouco a pouco. Sim. A gente vai melhorando ao longo da vida, se aperfeiçoando até morrer. E cada época tem uma verdade que é fundamental para aquela época. Exemplificando, agora eu vou usar a Bíblia como referência, para também levar para o lado de quem é mais conservador e tal. Jesus, quando vai fazer parábolas para o povo da Grécia, ele usa uma parábola sobre o Hades. Quem é mais conhecedor da Bíblia vai lembrar. Ele vai dizer que um rico morreu e foi para o Hades. Hades
é um conhecimento que não é bíblico. Hades é o inferno de acordo com os gregos, onde mora lá o deus da morte e tal. E olha que loucura, Jesus usa um conhecimento da Grécia, ao invés de falar, não, isso está errado, não existe Hades. Ele assume que as pessoas acreditam no Hades e conta uma parábola em cima disso para ensinar uma coisa que era mais importante do que se existia ou não existia inferno. Que era ensinar o seguinte: não, meu negócio aqui não é te mostrar se tem ou não tem inferno. O que eu quero que vocês aprendam é, vocês só têm essa vida para aceitar Jesus e para melhorar. E para alcançar o reino dos céus. Quem aqui está achando que vai morrer, que vai pro Hades e que vai voltar em um outro corpo, de outra forma, e vai poder resolver o que não resolveu agora, não vai voltar, não. Mesmo que existisse um Hades, em outras palavras, você vai ficar lá. Mesmo tipo, que existisse. Aproveita o que você tem na mão. Isso, exatamente. Aproveita agora, essa vida. Então, eu vejo na Bíblia Deus sendo muito compassivo com a realidade humana e dando as doses de verdade aos poucos. Foi por isso que ele não encasquetou com poligamia. Aí eu me pergunto, e eu vejo os crentes, tudo. Você vai num feed de um crente, só tem coisa falando de homossexualidade. Observa pra você ver. É criticando a homossexualidade e criticando o esquerdismo. É só isso que tem. Mas, gente, diante de tudo que a gente está vivendo e vendo, será que o mais importante agora para a gente combater, para a gente questionar, é se o homem está casando com homem, mulher está casando com mulher? Tem coisas mais importantes, né? A gente até falou aqui da questão da guerra mesmo, né? Que tá aí. Às vezes essa falta de empatia pelo outro. Coisa simples, a gente até comentava aqui antes de começar, nos próprios vídeos do TikTok, as pessoas colocando a gentileza como se a pessoa que faz gentileza fosse uma super pessoa, né, Drica? A gente falava disso. E não, que é uma coisa que deveria ser do nosso cotidiano. Você ajudar alguém a atravessar a rua, você ter um pouco mais de compaixão pelo outro. E isso está se perdendo. Então, tá havendo realmente... Sim. A gente preocupando com coisas que às vezes deveria... Que é como você disse, né, Drica? Às vezes até tem um pouco mais de compreensão. Porque o que ele está escolhendo vai interferir na vida dele. Exatamente. Né? Agora, as minhas ações frente ao outro vai interferir muito. Exatamente. No outro, né? Então, e aí isso me deu paz. Eu pensei, cara, eu acho que o julgamento de Deus não é o mesmo que o ser humano. Eu não posso colocar sobre Deus essa crueldade diante da homossexualidade como se fosse dele. Uma coisa que eu vejo, um preconceito, uma agressividade que são das pessoas. E isso me ajudou a fazer as pazes com a minha fé. Com a sua dúvida anterior. E com a minha dúvida anterior. Eu comecei a aceitar, sim, Deus é compassivo de fato. E se ele é compassivo, ele tem o jeito dele para lidar com essa questão. Não é da minha conta, é da conta da pessoa com Deus. Se ela diz para mim assim, eu sou gay, eu vou usar gay porque todo mundo usa gay, não quero ficar usando homossexual, que ninguém nem usa essas palavras. Politicamente correto aqui não é necessário. Sim. Não, eu sou gay e eu não dou conta de abrir mão de ter um parceiro. Não dou. Meu filho, é entre você e o Espírito Santo. Hora que o Espírito Santo, se ele achar que é relevante, se ele considerar que sim, você precisaria abrir mão disso, não sou eu que vou te dizer. E se ele não falar nada, é porque é isso. Tá te deixando livre. Não é porque ele é Deus. Se ele eu quero não é injusto, aliás, não é justo um pai querer que o filho adivinhe o que ele precisa. Eu não vejo Deus dessa forma. Se Deus quiser que você mude, ele vai conversar com você individualmente. Não seja isso que te impeça de ter um relacionamento com ele. Se batiza mesmo, a igreja não aceita, problema da igreja, a igreja não é dos membros, a igreja é de Deus, vai para a igreja. Me olha torto, sinto muito. Tem uma música que eu adoro, que ela fala assim: olhe bem pra mim, se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Eu adoro essa música, porque ela diz isso. É isso que eu ia falar, né? Temos uma cantora aqui também, gente. Que maravilha. Ela diz assim, cara, Jesus me aceitou. É isso. Vocês querem, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, é isso.
E essa é a atitude que eu tomo agora. A atitude de que minha função no mundo é amar. A função de corrigir pecados é do Espírito Santo. A própria Bíblia fala. É ele quem vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E desde então, tô ótima, tô leve com a minha fé e com a ciência. Sim, ai, que maravilha. Porque eu consigo fazer essas duas coisas. Acolher cientificamente o que a gente já sabe sobre homossexualidade e o direito da pessoa exercer aquilo, sem abrir mão de tudo que eu acredito, do que é justo, do que é certo, do que é coerente. Drica, você falando, vem... Porque isso realmente é polêmico, mas assim, uma coisa que eu fico pensando é a seguinte... e como aqui nós estamos nessa conversa mais religiosa, entre aspas, né? Eu fico pensando o seguinte, claro que a gente sabe que tem, quando a política aborda certos temas, cada lado vai tentar instrumentalizar aquilo que lhe é conveniente e tal, enfim, tem uma série de questões aí, né? Muito profundas e que talvez seriam necessários uns 10 podcasts e não esgotaria, né? Mas aí eu fico pensando, mais puxando para esse lado da religião, o seguinte, as pessoas olham para esse tema meio assim, porque na cabeça delas é um pecado assim terrível, horroroso, então não pode estar no nosso meio, né? Porque imagina o que vão pensar de mim ou de nós, do nosso grupo, da nossa igreja, né? Não sei, eu acho que... talvez passe, talvez até seja um zelo genuíno, não sei, né, de querer que a outra pessoa, não, porque eu acho que isso pode te levar para o inferno, então eu não quero que você vá para o inferno, então, né, eu quero que você... Mas aí corre-se o risco de que quando você foca numa determinada coisa, você esquece, você olha para uma pedra que você acha que é a mais importante, você corre o risco de tropeçar em N outras, né? Exatamente. Ou cair num buraco, alguma coisa assim. Porque, tipo assim, se na cabeça da pessoa é porque isso é um pecado muito terrível e não sei o quê, e os outros pecados, como é que fica? Sim, exatamente. Né? Então tá. E então, os seus pecados? Principalmente. Mas outro dia eu falei, tem um pecado só que me preocupa. O meu. Esse me tira o sono, porque esse é da minha conta, esse eu tenho que dar um jeito nele, né? E claro que eu tô falando o pecado aqui, mas é tipo todo o pacote ali, né? Sim. Mas assim... Mas é complicado então, isso, né? Porque a gente fica pensando difícil, assim... porque eu já tô como é num que... ponto que eu fico pensando, o que é certo e o que é errado? Você entende? A gente foi criado, isso aqui é certo. Não, isso aqui é errado. Mas realmente, será que o errado tá errado? Cacá tá rindo? Ou o certo tá certo? Cacá, isso é uma risada? Pode contar. Não. Eu fico pensando assim, será que realmente? Porque a gente vai vendo que o mundo vai passando por transições, e são transições necessárias na minha visão. Drica, você pode até comentar. Sabe o que é difícil a gente conversar com o psicólogo? Porque a gente conversa pensando assim, será que ele tá pensando que eu tô falando? Tá me analisando? Será que você tá me analisando? Não. Sabe o que eu faço? Geralmente quando eu tô diante de psicólogo, psiquiatra, não sei o que, eu falo assim, ele já vai me ler de qualquer jeito mesmo, então... Vai. Mas aí, eu já me perdi no que eu tava falando, gente. Desculpa. Você tá falando sobre o certo, sobre o errado, será que você tenta... Mesmo? Não, e eu falo assim, a gente foi criado, eu fico pensando assim, será que realmente? Aí eu já não sei, às vezes eu fico confusa nessa questão. É igual essa questão da sexualidade que a gente falou agora. O homem, né, ele sofre muito casar com outro homem e tudo. Mas será que, assim, eu fico pensando, o que vai interferir pra mim julgar aquilo, né? Eu tô aprendendo isso. Será que é errado? Errado não sou eu que tô olhando pro outro ali e apontando o dedo e falando que ele tá fazendo uma situação ou algo que me incomoda. Sim. Se me incomodar a mim é porque eu não tô resolvida comigo mesma. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente olhar pra si. E eu tenho aprendido muito isso. E me questionado dessa questão do que a gente aprende, sabe? Ao longo da vida. Porque eu tava brincando com a Drica que eu falei, depois a gente passa dos 30, a gente começa a se analisar mais, a olhar mais. Peraí, deixa eu ver qual foi a vida que Deus me deu pra eu cuidar. Não é só a da gente. Então, acho que a primeira, chega né? nesse Claro, ponto, né? Quem tem filho, é claro que você até certo ponto aí é responsável, né? De certa forma. Mas até certo ponto também, por exemplo, se eu fico olhando, até que ponto você pode interferir na decisão de um filho? Aí que tá, você vai educar, ter a base ali. Olha, eu querendo falar pra Adri. Já vamos transformar num curso de parentalidade.
Rodrigo, mas é interessante falar isso, né? Assim, até nas escolhas dos filhos, a gente não pode também interferir tanto, né? Existe um processo, né? Até ali, os 9 anos de idade, a parentalidade é mais de controle mesmo. E a criança aceita melhor. Não pode, porque não pode, tal. Quando começa dos 9 até os 11, 12 anos, aí é um meio a meio. Controle versus autorregulação. Você controla um pouquinho e você vai preparando essa criança para a adolescência. Porque a adolescência, ela não quer seu controle de jeito nenhum. Então, você tem que aproveitar os 9 aos 12 anos para ela ir criando uma noção melhor de responsabilidade, para que quando chegar na adolescência, ela esteja preparada para tomar melhores decisões. Muitos pais erram tentando segurar ao máximo o controle. O máximo. Quando o filho sai, cara, ele não tem preparo nenhum para tomar boas decisões. Porque o pai fez tudo, a mãe fez tudo, decidiu tudo. Não pode usar essa roupa, não pode fazer isso, não pode sair com esse amigo. E a pessoa sai sem critério nenhum de como escolhe amigo, como escolhe roupa, como escolhe... Então, essa idade dos 9 anos... É importante que o pai estimule o filho. O que será que eu devo vestir? O que você acha? Qual que você gosta mais? Para onde que a gente está indo? Papai, eu quero dormir na casa do meu amiguinho. Você pega um pouco de controle. Quem é o amiguinho? O telefone da mãe. Mas deixa. Porque assim ele está exercendo o músculo da escolha. Ele está exercendo e já. Quando chega na adolescência, que é a época que o adolescente tem mais afastamento, a época que a gente tem mais afastamento dos nossos pais é na adolescência. Depois que a adolescência passa, nós voltamos um pouquinho mais para os pais. Mas na adolescência a gente quer um rompimento completo. Porque você também, exatamente, né? Você quer formar a sua identidade. Será que a religião que eu vou é porque eu quero? Ou é porque meu pai me leva? Todo adolescente que foi criado na igreja vai passar por isso. Será que o que eu quero de profissão é porque eu quero ou porque meus pais falaram? E para isso ele precisa de um afastamento dos pais. Se o pai não aproveita os 9 aos 11, 12 anos para criar uma base que dê condições ao adolescente tomar boas decisões, lascou, vai ser muito conflito, é briga todo dia, é xingamento, é palavrão, eu não quero mais, é fuga, tem muitos adolescentes que fogem de casa, muita mentira, porque para poder contornar o controle do pai, aí fala que vai fazer uma coisa e mentira, tá indo fazer outra. Uma série de problemas que os pais não querem, né? Aí, às vezes, vira até aquela pessoa do contra, né? Só pra se autoafirmar e... né? Tudo pra ele é... Deixa eu lembrar que pai, minha mãe quer, então eu vou fazer o contrário. Exatamente. Né? Isso é um clássico. Eu não quero que você namore fulano. Pois é esse que eu vou namorar. Pra provar pra mim mesmo que eu tô no controle da minha vida. Se o pai não tenta controlar, o pai e a mãe... Eu falo pai porque a visão que eu tenho de mais controladora é da minha experiência também, é essa. Mas o pai e a mãe, quando eles confiam, vão dando dose de confiança, e não é uma confiança que veio do nada. Você nunca preparou seu filho, e agora nos 14 você quer confiar também, não adianta, tem que ser construído ao longo do tempo. Mas se você vai soltando a pipa um pouquinho, ela vai voar com mais naturalidade. Porque nós fomos criados para sermos livres. Nós adultos também, total rejeição à prisão. É tanto que quando você vai fazer um negócio, então quem é casado, vou lavar uma louça, a pessoa fala, lava a louça. Não quero. Já trava. Não quero mais lavar. trava. Porque não é mais da minha liberdade. Eu até ensino lá no meu Instagram, tem um videozinho, não sei se vocês assistiram, trocar a palavra eu tenho que fazer por eu posso ou eu quero. Porque quando você coloca na sua cabeça eu tenho, automaticamente você não vai querer. Nossa, gente. Eu com alimentação. Tenho uma experiência com esse negócio aí. Não, sabe por quê? Mas eu consigo. Mas sabe por quê? Eu falo assim, a gente tem essa coisa mesmo da liberdade, né, Drico? Porque eu falo, nossa, gente, peraí, deixa eu te agarrei na... fica à vontade. Sim, Drico. Eu vivi um processo depressivo muito violento há alguns anos atrás, né? E quando eu cheguei, assim, no limite que... depois de muita coisa, que eu já tinha começado a tratar isso, até começar a tratar foi escuridão total, assim. E eu lembro que uma das coisas, assim, uma das primeiras coisas que eu tomei birra foi do tal do tem que. Tem que coisa nenhuma, não tem que, sabe? Gente, isso tinha um peso pra mim, um peso, assim,
assombroso essa coisa do porque eu tenho que ou você tem que, sabe? Tem que nada, tem coisa nenhuma, sabe? Então, assim, mesmo. tem uma hora que isso chega mesmo a sufocar, né? Dependendo, igual você falou, dependendo da educação ali, dependendo de como a criança ou o adolescente é tratado, você ter sempre que fazer certo, você ter sempre que acertar, você ter sempre que... E aí cai de novo. Eu acho que é importante essa coisa de educar ali no certo e no errado, mas tudo acho que tem um equilíbrio, né? Tudo é assim... Tudo vai de senso, né? Igual você falou, essa questão, o povo te chama muito de esquerdista, o outro te chama muito de não sei o quê. Gente, não é nem questão de ser pra lá ou pra cá, é questão de bom senso. E às vezes esse bom senso permeia por ali, permeia por aqui, né? E vai. Então, esse equilíbrio, talvez, ele é o que deve pautar as coisas, né? Sim. Mas a hora que você me falou essa coisa aí do tem que... Gente, como é que a gente muito equilibra esse certo e errado com esse tem que... Mais a liberdade que a mas pessoa só que esse tem que é muito assim, ó. Por exemplo, eu acho que é igual dieta. Eu acho que o que pra mim deu certo, pro outro vai dar, então você tem que... Não, cada um é de um ritmo. Às vezes quando eu falo da questão, por exemplo, do vício que eu tenho, como muito chocolate. Não, mas você tem que comer fruta. Mas você tem que... Não é bem assim. Porque pra uma pessoa, funcionou, né? Pra uma pessoa ela vai falar, não, vou comer, né? Outras vão falar assim, não... Eu não consigo. Então, assim, vai muito da pessoa. Eu não tenho que obrigar, mas eu tenho que tentar entender o porquê que a outra não consegue. Você falando parar isso... de comer. Mas você falando e não isso... ficar falando só tem que... Não, mas você tem que... Não é? Mas você Não, falando isso me chamou a abordar. atenção porque a Adri falou agora há alguns minutos atrás. Tá me chamando da ali. questão, tipo assim, da questão do não se obrigar, porque às vezes é o início de um processo, né? Mas tem como se reprogramar, né? Exatamente. Igual você falou, a gente tem essa capacidade, né? Nós somos física mesmo, livres. né? Nós somos livres para Isso. viver a nossa vida de uma forma completamente diferente. Porque tanto acho que o tem que quanto o eu não dou conta são limitações que restringem a nossa liberdade, né? Exatamente. Então o não dou conta também É igual Igual eu queria. Eu brinquei com a Adri e falei assim, eu queria. Não, quem queria não quer mais, né? Então eu quero. É igual o tal do tento, vou tentar. Quem vai tentar não vai fazer. E é como você disse no começo, né? As palavras, o que a gente pensa, tem um poder enorme, né? Tem De muito. que pode ou não pode acontecer, né? O que eu emano, o que eu penso, o que eu trago como verdade. Se eu falasse, não, eu quero isso, né? E você falar com convicção, a gente sabe o que acontece, né? Mas se você já põe dúvida, Sim. parece que o universo fica em dúvida de te dar. Fica, ele fica sem saber o que, né? Tipo, e aí? Mas não é nem por causa do universo. Agora, pegando ciência e... Vamos pegar ciência agora. Não é por causa do universo. Se você tem dúvida, você vai fazer o quê? Não sei para que lado que eu vou. Chega numa encruzilhada, pronto. Você perdido, fica ali né? parada. Você não chega porque você não sabe para onde você está indo. Então não chega. Quando você sabe, você faz. Que é o que eu falei antes. Você age em prol daquilo que você acredita. Sim. E essa coisa de certo ou errado, gente, a vida não se limita a certo ou errado. A vida se limita a escolhas. Isso. Tá vendo? É isso. O ponto é o seguinte. Drica, você tem plena confiança, convicção de que o jeito que você interpreta a Bíblia, a igreja na qual você está interpreta corretamente? Tenho. Você pode garantir para mim isso? Não. É uma certeza que eu tenho para mim. Essa certeza é minha. Eu não posso transferir essa certeza para você. O que eu posso fazer é compartilhar com você a minha certeza. Por que você chegou a esse... Como que eu né? cheguei a essa conclusão? Aí a gente montou um grupo de estudos bíblicos. Inclusive, estão convidados. Um grupo de estudos bíblicos todo sábado, né? Com os meus alunos que se interessaram por isso. Falei para eles, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui como eu aprendi a Bíblia. Tudo que eu levei em consideração, a nível histórico, a nível cultural, para chegar nessa conclusão. Vocês vão ouvir e vocês vão falar, fez sentido ou não fez sentido. Pego isso aqui não, isso aqui não. Gostei disso, achei que isso faz sentido, aquele outro achei que não faz sentido, que é meio viajado. E vocês vão escolher, e vocês vão decidir a vida de vocês. Tem coisa que a gente erra por falta de conhecimento mesmo. Porque nós queremos tanto achar
a verdade suprema, que não procuramos verdade nenhuma. Eu quero tanto achar a verdade sobre como educar filho corretamente, que eu fico... Não, vamos aprender. Aí você aprendeu um negócio agora e fez sentido para você, pela sua linguagem corporal, sim. Olha, isso é uma coisa que eu consigo. Isso encaixou aqui, eu consigo fazer isso. Especialmente quando a gente fala de educação de filhos, o que eu tenho para dizer é, você vai errar. Não importa o que aconteça, você vai errar. Você vai errar. Por um motivo ou por outro, seu filho vai buscar psicólogo. Em algum momento. Ainda mais nos dias de hoje. Se você consegue criar um filho que pelo menos tenha condições de procurar um psicólogo, de trabalhar e pagar um psicólogo, você venceu na vida. É isso. Porque tem pai... Mãe, você pode me ajudar? Não. Posso te ajudar a procurar ajuda. Exatamente, exatamente. Vai errar, gente. Se vocês forem encucadas com ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, não vai... Tá já é. Você não sai do lugar. Vai uma hora ou outra, ela vai reclamar de você na terapia em algum momento, mas só de você ter vínculo. O pai que consegue criar uma relação com o filho, errando ou não errando, mas uma relação de amor, ele já fez tudo. Porque mesmo que deixou o filho um pouco esquisito, problemático em alguns pontos, depois ele paga terapia e isso ele se resolve lá, tá? Porque uma coisa importante para os pais entenderem é saber o que é melhor para você. Tira da sua cabeça, eu sei o que é melhor para os meus... Bate no peito, eu sei o que é melhor para os meus filhos. Meu amor... Se você souber o que é melhor pra você mesmo, você já tá num lucro absurdo. Que é muito difícil. Como é que você espera saber o que é melhor pra um outro ser humano que ainda nem se construiu ainda? Se você consegue criar um ser humano capaz de encontrar o melhor pra si mesmo, já tá bom demais. Você não precisa criar ele já sabendo o que é melhor pra ele. Mas se você dá a ele condições de encontrar o melhor pra si, já tá ótimo. Então, vamos falando da minha experiência pessoal. Minha mãe errou um monte. Eu fiz recentemente uma carta aberta para ela, uma homenagem, que eu comecei a homenagem assim, ó, ao contrário de tudo que já fizeram de declarações de amor para as mães, não, a senhora não é a melhor mãe do mundo. Mas a senhora é mãe boa o suficiente. Porque sim, eu tive uma série de problemas. Eu já tive ideação suicida, 3 episódios de ideação suicida. Só que tudo isso construiu uma bagagem que me permite estender a mão hoje para aqueles que estão nessa condição. E venci. Ela conseguiu me educar o suficiente para saber que eu seria capaz de procurar ajuda, que eu seria capaz de superar aquele momento. Da mesma forma que os meus irmãos têm as questões deles, mas ela criou eles o suficiente para que eles consigam resolver e superar isso. Então, se a gente fica pegado ao certo ou errado, ao supremo certo, ao supremo errado, a gente não faz nada. Eu conheço a Deus, quem realmente Deus é, eu não tenho essa pretensão. Eu conheço uma parcela de Deus, conforme eu vivi com Ele. Uma parcela das verdades bíblicas, conforme eu tive acesso. Não conheço tudo. Aquilo que foi dado. Aquilo que foi dado. Conseguiu absorver. Aquilo que eu consegui absorver. Você tem o certo de hoje. Você tem o certo que você conseguiu até agora, baseado nas suas experiências de vida, naquele conteúdo que você consumiu. E você está fazendo o melhor que pode com o certo que você tem até agora. E é isso, a vida não para. Aí a gente continua procurando novos certos. Eu continuo estudando psicologia, eu continuo estudando Bíblia, eu continuo estudando uma série de outras áreas do conhecimento. E agora é professora, né? Agora eu sou professora, aí que eu tenho que estudar mesmo. Aí o professor estuda mais do que o aluno, é impressionante. Mas sim. E a gente vai, cada dia que passa, adicionando à nossa mente um novo certo. Nossa, Drica, agora depois dessa conversa eu adicionei um novo negócio, que eu não, até ontem eu vi a vida desse jeito. Agora, aí eu vou ficar me criticando pelo que eu sabia até ontem, cara, mas era o que eu sabia, foi o que chegou até mim. Hoje eu sei uma nova coisa, que bom. A partir dessa nova coisa eu vou fazer o melhor que posso. Amanhã eu sei uma nova, e depois de amanhã uma nova, até morrer. Vai ser assim. E ainda não significa que a hora que eu descubro essa nova coisa, que, nossa, agora descobri aqui o que é certo, então, né? Um novo certo, sei lá. Não significa, não necessariamente, que eu já esteja também
pronto para realizar aquilo que eu acabei de aprender, né? Ali vai iniciar um processo, né? Na direção daquele novo que eu aprendi, né? Treino. Então, E a vida é feita de fases, né? A gente vai passando. Uma fase você aprende alguma coisa. Eu já tive tantas fases. Eu falo engraçado, eu estava observando. Tinha feito jornalismo, depois fui para eletromecânica. Eu falei, gente, nada a ver, né? Mas foram fases que, para mim, naquele momento, estava certo. E que iam me levar a algum lugar. E é assim que a gente aprende, né? Com erros e acertos, a gente vai caminhando e aprendendo muito com esse processo, né? E sendo feliz nesse processo também de aprendizagem e de erros. Porque a gente não tem que ficar feliz só com os acertos, mas com os erros, porque eles não nos levam a acertar, mas na hora dá uma né? irritadinha, né? Na hora do erro dá uma irritadinha. Não dá, tem e normal. Tem erro que dá uns perrengues, gente. Não é, Cacá? Muito. Tem erro que dá, você fala, nossa... Claro que isso eu sei, o fundinho disso é orgulho, né? Mas, assim, querendo ou não, tem aquelas horas também que você se irrita, cara. Não é? Que você fala, gente... Mas são as nossas emoções, Como, né? gente. Se elas não fossem importantes, elas não existiriam. Normal, você se irrita, você fica triste, você chora, você tem péssimos dias. É a vida. Nós vamos abrir mão dela por causa disso? Não, porque tem dias que são mágicos, que são maravilhosos. E eu falo assim, às vezes eu usei a palavra erro, mas às vezes nem erra. Às vezes a gente, aquela coisa, né, que você falou, você programa lá na cabeça da gente um negócio e a coisa não sai como a gente achou que tinha, né? Como um roteiro ali de filme, de novela, a coisa não saiu daquele jeito. Poxa, tá vendo, não é? Nosso erro é achar que a vida é um teatro com roteiro. Quando, na verdade, ela é um teatro de improviso. Não tem ensaio, né? Não tem ensaio. Não tem programação prévia. Na nossa cabeça, a gente cria um roteiro. Mas só que a gente foi ensinado assim. Tem uma música do Kid Abelha que eu gosto muito dela, que fala isso. A vida que me ensinaram como uma vida normal, tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal. Era tudo tão perfeito se tudo fosse só isso. E a gente cria esse roteiro na cabeça, né? De que você vai crescer, casar, ter filhos e por aí vai. E não é bem assim. Vai a gente avaliar o que pra gente cabe e o que pra gente não cabe. Às vezes o que cabe pro outro não cabe pra mim. E aí a gente quer se comparar muito ao outro. Hoje a internet facilita muito essa comparação com o outro, né? Mas a gente tem que identificar o que pra gente cabe, né? Rodrigo, e você que convive com tantos alunos agora, no curso de psicologia... como que são esses alunos hoje? Eles questionam muito? Ou eles... como que é a lida aí, essa galera, né? Essa nova Isso. leva aí que tá vindo? Olha, eu sou muito agraciada com os meus alunos. A gente tem uma relação muito boa. Em termos gerais, o que eu sinto dos alunos é carência. Eles são carentes de vida, de mais vida do que texto. E por que eu falo isso? Porque toda vez que eu trago uma proposta nova para os meus alunos, às vezes eu penso que eles vão achar que eu sou doida, perturbada. Ontem mesmo a gente fez brincadeira de teatro de improviso na sala, com brincadeiras, e aí eu fui chamando a turma e tal, e a aula foi brincadeira, a aula inteira. E eu vejo tanto que isso, eles recebem, sabe como quando você tá com sede, que você bebe assim... Eu acho que não só os meus, mas a juventude, ela tem carência em quem se inspirar, assim, sabe? Porque a gente veio no... O que acontece culturalmente com o pessoal? Pais muito autoritários, que geraram nos filhos uma aversão à autoridade, porque... Quando eu crescer, eu não quero tratar meus filhos do jeito que meu pai me tratou. Só que aí foram pro outro extremo. Já é zero autoridade, só permissão, só sim, tudo sim. E aí gera já essa galera que não tem referência. E isso adoece, essa falta de referência. Então eu acho que na psicologia, é porque cada pessoa escolhe uma profissão, tem um certo padrão ali. Mas eu acho que na psicologia vem muito assim, essa necessidade de querer ajudar os outros, mas ainda não aprenderam a ajudar a si mesmo. Eu vejo um movimento de muito adoecimento no curso de psicologia, muita ansiedade, muita depressão, nessa tentativa mesmo de encontrar essa ilha no meio do mar, sabe? Então eu acho que o perfil é muito isso. Só que é um perfil de pessoas
interessadas também no outro. Interessadas que o mundo seja um lugar melhor, interessadas nas causas sociais. Eu acho que eu descreveria por esse lado, assim. Entendi. E é bem complexo, né? Rodrigo, a gente agora vai para uma parte que a gente gosta muito de fazer com os nossos entrevistados, que são 2 momentos. Então, antes a gente faz uma pergunta, né, Malu? Ah, sim. Pra ela vai ser moleza. Pra ela vai ser fácil. E depois uma reflexão. Uhum. Então, Drica, enfim, eu vou direto já, porque pra ela vai ser muito mole. Tranquilo, assim, na verdade. Se não for, eu vou decepcionar. Vai. Tenho certeza que não. Eu acho que você até já permeou aí entre as suas falas, mas quem é a Drica pela Drica? O que a Drica diz da Drica? Afora eu acho que afora o que a gente já vê, que a gente já conhece. Nossa, é tão assim, porque eu acho que o que vocês veem é realmente... Eu deixo transparecer o interno. Vocês veem quem é a Drica, assim, com clareza. Mas eu acho que o que define é a mesma coisa, eu não tenho como fugir disso. A Drica é uma criança feliz, é uma criança que acredita no amor, na bondade, na gentileza, e que usa todo esse recurso do adulto, da lógica, do córtex pré-frontal desenvolvido, para exercer essa magia, essa fé, essa crença e essa beleza que a criança acredita. Acho que é a definição mais próxima. Ai, Fantástico. Maravilha. E agora, Drica, você pode até olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando aqui no EscolhaCast, e já a gente aproveita para agradecer a vocês que têm compartilhado o nosso conteúdo. E já deixa também quem você acha que pode participar aqui do Escolha com a gente. A gente sempre traz pessoas incríveis, né? Como a gente está recebendo a Drica aqui agora. Então, se você também quiser, é só deixar lá pra gente nos comentários, né? Isso mesmo. E a gente queria, Drica, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham. Você falou tanta coisa positiva, mas assim, já foram tantas mensagens, isso, né? Eu vou deixar para vocês a mensagem, vou até chegar aqui, a mensagem de Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, abordagem com a qual eu atuo, que ele diz assim que a vida sempre pode ter um sentido. E você pode dizer sim à vida, apesar de tudo. Se você precisar de ajuda, já sabe. É só entrar em contato comigo. Deixa aí seu Instagram pro pessoal já também. Pode deixar seus contatos aí, fique à vontade. Meu Instagram, eu vou deixar só o Instagram por enquanto, porque eu tô com a agenda fechada, então não adianta. Lá, já está mas lá, lista. isso, chama lá no Instagram que a gente vai acompanhando como eu posso servir vocês. Drica Prates, Drica com C e Prates com 2 T's. Ah, que ótimo. Drica, a gente já queria, então, assim, agradecer a você de coração. Muito obrigada, assim, pelo seu sim, por ter acreditado em nós, pela confiança, por tudo mesmo, assim. E dizer que a gente fica muito feliz, assim, de poder estar aqui nessa mesa com pessoas como você. Eu falo que a cada podcast que a gente tem feito, e olha que a gente é bem recente, mas a cada podcast que a gente tem feito, a gente fica, assim, muito feliz porque a gente vê, assim, o dedinho de Deus, a confirmação, sabe? Porque a gente fala que Ele escolhe a dedo. Cada pessoa, sabe? Então, assim, a gente fica muito feliz e grato e que Ele continue te iluminando, que você seja esse farol, assim, por onde você passar na vida de muitas pessoas, viu? E que muitas vidas sejam tocadas e transformadas pelo seu trabalho, pela sua existência. Vai ter que ter parte 2, viu? Sim, porque eu tô, olha, eu adorei. Ela contou o nome dela, não? Ela tinha contado pra nós. Nos bastidores. Foi nos bastidores. Então deixa pro 2, deixa isso, pro parte 2. Deixa pro 2, que eu achei muito legal. E assim, e é como ela disse, né? A gente traz pra si. Eu aprendi demais a gostar do meu nome também. Porque antes eu pensava assim, não, mas que nome que eu vou usar? A gente tinha que ter um nome na faculdade que você usava. Geralmente o primeiro e o último. Sim. E aí eu tinha uma dificuldade enorme. E aí eu aprendi a gostar do meu nome, mas vai ser no próximo episódio. Não, e eu tenho... Já deixa assim, a pulguinha atrás da orelha. Na verdade, eu teria muito mais...
perguntas a gente aqui. Eu teria muito coisa, mais coisa, muito. né? Mas a gente agradece a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Seu tempo de estar aqui conosco. Muito Eu que obrigada, agradeço. viu? E a gente agradece mais uma vez também nossos parceiros, né? O verdade. Uniaraxá pelo espaço, por acreditar no Escolha, por ter escolhido a gente. Isso. E também Doce Trio, já segue lá no Instagram, que é essa delícia aqui que a Drica está comendo. Isso. Delícia. É, já nós vamos Deliciosos, atacar né? também. Acho que eu vou deixar minha fitineza de lado. Nossa, eu já... Isso mesmo. E agradece a você pela companhia de todas as quintas-feiras. Muito obrigada. E já deixa pra gente também seus comentários. Corre lá no Instagram, @escolhacast. Tem no YouTube. Em breve, TikTok. A gente vai deixar umas pílulas aí de todos os nossos Isso. convidados. Então, Os já cortes. segue a Se gente você lá. quiser fazer cortes aqui também e repostar, né, Cida, É. fique à vontade, viu? E encaminha esse vídeo para quem você conhece, para quem você gosta, tá bom? Mande o nosso conteúdo aí, vamos espalhar coisa boa. Um abraço e até a próxima quinta. Até a próxima quinta, beijo.